aqui 7 slides, rapidinho, só para ajudar, fazer uma discussão um pouco diferente, né? Eu acho que vocês vão ver aqui no livro, tem muitas visões diferentes, e eu quero fazer um debate anterior, né? Como é que a gente enfrenta divergências? Meu palpite é esse, minha opinião é aquela, eu acho aquilo, foi assim. E acho que esse é o ponto muito que separa, são os métodos que separa muito heterodoxo e ortodoxo no Brasil, né? Eu acho que tem uma leitura errada do que é ortodoxo no Brasil, e eu já falo sobre isso. Quer dizer, a tradição heterodoxa no Brasil é uma tradição muito peculiar. Na verdade, é a tradição mais antiga, né? Ela vem das velhas tradições interpretativas do conhecimento, que era típico do Brasil do começo do século XX, né? Que você procura ter uma estrutura conceitual, a priori, e, com base nisso, propor alguma interpretação que seja relativamente consistente com os fatos conhecidos, né? Essa, por exemplo, é a tradição que está no Rádio do Brasil, que está no Casa Grande, que está no Donos do Poder, e que ela está na tradição econômica de meados do século para frente. Você tem, e é curioso que a tradição heterodoxa do Brasil ela se divide em várias seitas. Parece evangélico, né? São várias seitas diferentes. Tem várias do Marx, tem o Marx do preço de produção, tem o Marx mais da ontologia, enfim. Tem os muito Keynes, tem pós-keynesiano, tem neo-keynesiano, tem Sraffa, para quem não lembra, né? E por aí vai. E você tem uma Martin, Kalex, que tem... E, em geral, você se filia a alguma visão conceitual, não vou chamar de teoria, que são ideias que se somam, e, com base nessas ideias, e tem sempre uma discussão sobre o que o autor quis realmente dizer, você constrói uma narrativa para dar conta dos fatos utilizados no Brasil, com um pouco mais, um pouco menos de dado. O que é a ortodoxia, que se chama no Brasil, que é a teoria econômica lá fora. Isso é a economia lá fora, tá? Esse debate não tem lá fora, tá? Em geral. Não tem isso na academia. Quer dizer, é uma outra abordagem ainda dos anos 50. Né? Teoria não tem nada a ver com o mundo, no princípio. Teorias são proposições lógicas. São argumentos formais da lógica para estabelecer relações de causalidade sobre o mundo. Elas dizem sobre as relações formais, né? Em dadas circunstâncias abstratas, tais resultados é válido. Por exemplo, nessas condições, existe o equilíbrio é ou não é eficiente nessas circunstâncias, né? Eu tenho, talvez, o maior resultado da ciência social do século XX, que é o teorema da impossibilidade da razão social do elo. Nessas condições, não existe um critério de justiça social que satisfaça critérios mínimos como eficiência de Pareto, consistência, completude e não existência de ajustador. Não existe, é uma surpresa, é um fato lógico, né? Anything goes. Qualquer trajetória de preços e quantidades é compatível com uma economia de mercado, com mercados completos e agentes racionais. Isso é ao contrário da lenda meio atrapalhada de quem comenta a ortodoxia sem ler. Equilíbrio neoclássico, racional, de mercados completos, não é um mundo estável. Pode ser uma trajetória caótica. Uma trajetória caótica é compatível com o modelo de equilíbrio geral, com mercados completos, como a gente sabe há 40 anos. Esses são resultados formais. Eles nada falam sobre o mundo. Eles falam sobre lógica, sobre proposições. E é uma linguagem formal, onde você tem jogos cooperativos, jogos não cooperativos, equilíbrios competitivos, não competitivos, modelos estáticos, modelos dinâmicos. E você tem essa linguagem, eu prefiro chamar isso como uma linguagem, isso é uma grande linguagem formal, é a teoria econômica, de novo, nenhum conteúdo sobre o mundo, qualquer tipo de desenho que você quiser, você pode achar naqueles milhares de modelos que cercam a teoria dos jogos, equilíbrio geral, desenho de mecanismos e por aí vai. Eles são resultados formais, lógicos, mais aparentados da matemática do que das ciências sociais. O que é a análise aplicada em economia? E essa é a outra metade da revolução que começa nos anos 50. Escolhe-se um modelo, uma versão específica de um daqueles resultados formais, com implicações precisas. Isso é parte da regra do jogo. O que você vai afirmar tem que ser preciso. Nessas condições, tal fenômeno tem que ser observado. Mais uma estratégia de identificação empírica, é a grande econometria que se desenvolve a partir dos anos 50. Qual é a sua estratégia de identificação empírica? Como é que você pode rejeitar ou não este modelo? Como é que você pode saber que tem causalidade aqui envolvida? E tem modelos com as mais diversas implicações. E você testa, né? Esse modelo vale ou não vale? Não tem uma visão liberal do mundo. Não tem uma tese de que mercado funciona ou não funciona. Nada disso faz parte do jogo. Em alguns modelos, os mercados são eficientes. Em outros, não. Em algumas, as trajetórias são estáveis. E outras, não.
né? Tem modelos com cooperação, tem modelos com comportamento racional, modelos com não racionalidade, tem para todos os gostos. Algumas vezes, a evidência permite corroborar alguns resultados, como o belíssimo debate de Heckman e Angrus nos anos 2000 sobre a importância da primeira infância. Qual é a fase da educação mais importante para o desenvolvimento de adultos saudáveis? Dos 0 aos 7 anos. E hoje a evidência é avassaladora sobre como essa é a fase mais importante na formação de um adulto saudável. Em outros, não. Por exemplo, em que momentos ajuste fiscal funciona ou não funciona? Isso não é um palpite. Não, eu acho que ajuste fiscal é bom ou é ruim. Não, não é bom e ruim. Não tem bom. Quimioterapia pode ajudar você a se curar de uma doença, pode matar você. Né? A questão é em que condições, em que circunstâncias a evidência mostra, em que casos o ajuste fiscal pode ser saudável ou não. Curiosamente, os ortodoxos são muito diferentes do que você imagina quando você ouve a palavra ortodoxia. Ortodoxia é o velho debate do cristianismo no começo do século II, III, IV. Os que resistiam aos heterodoxos, à gnose, né, as diversas seitas maniqueístas e outras do cristianismo original. Primeiro, discurso de autoridade não vale. O Krugman falou. E daí? Discurso de autoridade não vale. Nenhum discurso de autoridade. O Keynes disse. Sim. Né? Vale a pena, se você está na teoria, a verdade semântica da proposição. A proposição está correta ou não. E, no caso aplicado, é a robustez dos argumentos. A sua estratégia de identificação passou no teste ou não. Mais ainda, curiosamente, a ortodoxia, né, não vai ganhar tênis, não publica nenhum artigo. Né? E, por isso, as inovações. O sistema de ortodoxia ela está se renovando permanentemente. É informação incompleta, é racionalidade limitada, é economia comportamental, bolhas, é inviabilidade da razão social e por aí vai. Aliás, é assim que você ganha emprego nos Estados Unidos. É você mostrar que os velhos estavam errados, que tem uma maneira diferente. Em geral, você exagera. Há um pouquinho, quando você está fazendo de revolução. Não, estou revolucionando a teoria econômica. Em geral, as pessoas, né, a garotada que recém acabou PhD gosta de fazer isso. Tenta ajudar emprego. A diferença de método, no entanto, veja, uma é narrativa, interpretativa. A outra é testar, o diálogo fica difícil, um não entende o outro. O heterodoxo busca qual é a visão de mundo do ortodoxo. Você acha que o mercado funciona sempre. Você é um liberal. Essas divergências levam, por exemplo, à política fiscal de 2015. Os ortodoxos contam uma historinha em que tem um país que estava lá, meio desacelerando, mas tudo bem, e, a partir de janeiro de 2015, cruza o zero e o Joaquim toma posse. Né? É uma narrativa que tem lá. Aí você olha, a taxa de crescimento vem caindo, 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 em janeiro de 15 ela cruza o zero. O Joaquim tomou posse primeiro, e a política fiscal. No caso do ortodoxo, o que a gente faz? Em primeiro lugar, quanto tempo demora a política fiscal para ter impacto? Tem estimativa sobre isso. Né? 9 meses, 1 ano. Você faz o ajuste fiscal hoje, daqui a 1 ano tem impacto. Bom, qual foi o tamanho do impacto que o ajuste fiscal que o Joaquim fez? Não foi no primeiro semestre, foi no segundo, e foi desse tamanho. Qual é a estimativa do multiplicador do impacto fiscal? 1,5, 1,3, 1,9 no caso do Brasil, usando séries longas com VAR com estimativa. Pois para o Joaquim ter tido o impacto que Dois minutos. Teve. E outra diferença é que a tradição heterodoxa está sempre enfatizando o dilema, né? O contraste, é sempre o interesse, é sempre Antônio contra João. Né? Os ortodoxos não. A gente não está preocupado muito com isso. Esse é um tema da política, a disputa de... Né? A gente está preocupado onde a economia funciona mal, onde a sociedade como um todo perde, onde há ocorrências de ineficiência de Pareto. A disputa entre trocar o bolo, isso pertence à política, não a nós. Não cabe a nós essa discussão. Um exemplo de disfunção é o caso, aqui tem taxa de desemprego e pedidos de seguro-desemprego. Estados Unidos é normal. Aumenta o desemprego, aumenta o pedido de seguro-desemprego. Olha o Brasil, que engraçado, o Brasil é o contrário, o Brasil é de cabeça para baixo. O pedido de seguro-desemprego aumenta quando o desemprego cai. Então, não é uma questão da reforma trabalhista, das reformas trabalhistas, não estou falando da particular do governo Temer, de você estar contra o trabalhador ou da empresa. Não é isso. Quando o desemprego cai, tem algo de errado funcionando nesse mercado. Algo está estranho aqui. Outro exemplo, aqui estão vários países parecidos com o Brasil, México, Peru, Chile, Rússia, China, Colômbia. São todos países pobres. Aqui você tem o tamanho da empresa, desculpe, a produtividade da empresa.
é o logaritmo do valor adicionado sobre trabalhadores. Aqui é o percentual de empresas daquele grupo. Não interessa muito entrar no detalhe, mas a linha cheia é o Brasil. Olha o Brasil, que país estranho. Ele tem muito menos empresas de produtividade média do que os demais e tem muito mais de baixa produtividade. Boa parte do nosso atraso, da nossa pobreza, vem de ter um excesso de empresas ineficientes e pequenas e velhas. Por que será? Como é que ela sobrevive no mercado? Que desenho das nossas regras permite sobreviver a empresas ineficientes e pequenas? Bom, eu vou aqui, passar aqui rapidamente, vou contar aqui uma historinha. Outra coisa, né? Bom, isso aqui é uma velha brincadeira que todo mundo conhece, né? Botar dois números juntos não quer dizer que um causou o outro, né? Aqui eu tenho gasto americano em ciência e tecnologia. Aqui eu tenho suicídios por enforcamento. Foram juntos. Não acha que tem causalidade, né? Botar dados juntos e dizer que não, olha só, aconteceu isso e aquilo. Então, será que o Lula foi o responsável por aquela desigualdade? Tem que testar a causalidade. Não basta dizer que foi. Ela caiu na Colômbia. Testa a causalidade. Outro exemplo. Número de pessoas que se afogaram numa piscina. Filmes que o Nicolas Cage apareceu. Aqui eu tenho certeza que tem causalidade. Certeza. De novo, aqui é mais arma, mais crime. Será que dá para fazer relação com causalidade ou não? Vou contar uma historinha e vou terminar. Como é que a gente testa isso, por exemplo? Nos anos 50, e essa última historinha para terminar rapidinho. Nos anos as razões do atraso. E a proposta na época era, olha, uma maneira de tirar, uma razão do atraso é que a agricultura é improdutiva. Agricultura é improdutiva. A produtividade marginal do trabalhador no campo é zero. Arthur Lewis defendeu isso, ganhou o Nobel, tá? Por outras razões. Mas defendeu isso. Todo o estruturalismo na América Latina defendia isso. Olha, a produção agrícola no campo é zero. Né? O Jeca Tatu, os caipiras, né? É zero. Na Índia, na China. Para o país ficar rico, você tem que tirar as pessoas do campo e levá-las para a cidade. Chegou-se a estimar que podia tirar 1/4 das pessoas do campo e levar para a cidade. Nas cidades, você põe indústria, tem maior produtividade e o país enriquece. É uma bela tese, se for verdade. Né? Como é que eu testo? Como é que eu testo se ela é verdade ou não é verdade? Como é que eu vou saber? Imagina se eu faço uma política dessa de imigração e está errada a minha tese. Como é que a gente testa isso? Schultz teve uma ideia. Theodor Schultz ganhou o Nobel no mesmo ano do Arthur Lewis. Aí tinha uma ironia imensa. Ele teve Schultz descobriu que na Índia, no começo do século XX, né, segunda década, teve uma crise de gripe espanhola. Teve aqui também no Brasil, morreu muita gente. A crise de gripe espanhola, e a Índia era o país mais candidato a que essa tese fosse verdadeira. Era o grande exemplo que se dava nos debates entre os economistas e estruturalistas da época. Aquela gripe matou, em média, 6% da população indiana. Jovens. 6%, desculpa, dos jovens indianos. Né? O país inteiro. Morreu muita gente, tá? E o dado variou por regiões, dependendo da região, mais, menos. Detalhe, a gripe espanhola não deixa sequelas, nem nas pessoas, nem nos animais, para quem sobreviveu, obviamente, nem na terra. Se a tese do Lewis estivesse certa, teria reduzido a população em 6%, 4%, 8% nas diversas regiões, e a produção agrícola teria caído 4%, 6%, 8%. Desculpe, teria ficado estável. Tinha excesso, a produtividade marginal era zero. Morreu gente, diminuiu. A proposta era levar para a cidade. Morreram. Não teria nenhum impacto. Descobriu-se que sim. A produção caiu exatamente na mesma proporção do número de pessoas. E depois outros estudos empíricos documentaram que a produtividade estava longe de ser zero. Pelo contrário, nada disso era verdade. Quer dizer, todo o esforço, então, do método é separar. E esse diálogo do método, acho que é um diálogo que tem que ser avançado, até para que a conversa se torne produtiva. Porque, vamos combinar, são anos e anos de debate entre heterodoxos e ortodoxos do Brasil e não tem nada muito certo, né? Obrigado.